Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar nosso treinamento com Blender e agora nessa aula nós vamos começar a pintar a lâmina da nossa espada em Texture Paint. Nós já temos mapeado o nosso objeto, então nós vamos selecionar a lâmina, vamos para Texture Paint e vamos aplicar aqui uma textura para a gente começar a pintar nessa espada, nessa lâmina. Então aqui à direita, você pode reparar que no painel à direita você não tem textura. Vai aplicar um Base Color, uma textura com um tom de cinza um pouco mais escuro. Vou clicar na cor, vou diminuir um pouquinho, deixar ela um tom de cinza escuro, vou dar OK. Ela vai aplicar essa cor na lâmina toda e eu vou começar a aplicar um efeito nela, utilizando a simetria. Vou aqui embaixo, ligo a simetria no eixo X e o eixo Y, para fazer alguns detalhes que vão pintar os dois lados. Essa lâmina eu vou pintar dos dois lados, um lado só e ela vai refletir do outro, só para poupar o tempo, mas na verdade você pode fazer isso, cada detalhe de um lado diferente do outro lado, sem usar simetria, ok? Então eu vou dar aqui um pouquinho de claro com strength bem baixo, o radius em 73 ali, parte de cima um pouco mais clara aqui, para começar. Estou utilizando o pincel. Passar para 3 aqui e vou no stroke dele, para line, para mim puxar uma linha branca ali no meio. Vou deixar o strength no máximo. Estou com o radius de 3. Puxo essa linha no centro. Acho que ficou um pouquinho grande, mas tudo bem. Aqui no V, a gente marcar, ó, já aplicou do outro lado. Mas eu vou fazer um pouquinho mais leve, menos agressivo o branco. Vou diminuir o radius dele também para 2. Eu vou aplicar novamente essa linha. Pronto, no centro. Agora ficou muito claro. Deixa eu forçar um pouquinho mais. Ctrl Z. Aumentar o strength dele um pouco. Ok. Tá, aqui já dá para começar a criar alguns detalhes. Então deixa eu modificar aqui o radius. Posso também modificar com a letra F, né? Eu vou fazer na lateral também. Como eu tenho uma quininha ali, eu vou fazer uma e depois duas. Uma e duas. Ok. Pronto, agora a gente pode começar a colocar alguns detalhes. Essa linha ficou aberta aqui, mas não tem problema. A gente vai mexer bastante, então não vai ter problema. Modificando. Deixa eu passar esse aqui para dots. Aumentar um pouquinho. Dar uma claridade aqui na ponta. Um pouquinho mais forte aqui, né? Ok. Aumentar um pouquinho mais o radius. Menos strength para dar um branco mais embaixo, mas não tão forte, não tão agressivo. Com o dedo. Eu vou dar uma diminuída, vou passar no meio para poder deixar de forma orgânica esses traços. E vou puxar um pouquinho essas marcações.
Não se preocupe com os traços muito certinho, porque vai mexer muitas vezes em cima desse traço e às vezes acaba modificando bastante. Então, viu que eu marquei bem onde está o relevo da lâmina, né? Vou mudar um pouquinho, vou mudar o pincel agora novamente. Vou fazer um corte aqui bem no centro. Deixa eu dar mais uma ajustada aqui, mais uma clareada na ponta. Sempre trabalhando com pincel, alternando tamanho, força e cor. Quero fazer uma linha aqui, só que a simetria eu vou desligar do eixo X e vou deixar ligada a simetria apenas do eixo Y, tá? Porque tudo que eu fizer na face da lâmina aqui, ela vai refletir na parte de trás. Então eu vou desligar o eixo X e vou deixar ligado o eixo Y apenas, tá? Vou usar agora o pincel novamente. Vou deixar um tom de cinza mais forte. Você pode ver que estou trabalhando só com tom de cinza, de preto, né? Aqui eu vou fazer uma marcação, como se fosse um vinco aqui na lâmina. Se o strength ficar leve, eu dou uma forçada e puxo novamente. Deixa eu usar uma linha aqui que eu acho que vai ficar melhor. Eu quero um traço bem mais uniforme. Então, fazendo o traço uniforme, eu consigo fazer o vinco da lâmina. E depois eu vou com um tom mais claro aqui, para dar um pouco de volume. Aumentar um pouquinho o strength. Deixar mais branco. E vou puxar novamente o traço. Ficou muito grande, né? Então vou afastar um pouquinho. Agora com o dedo, a ferramenta que tem o dedinho, eu faço uns acertos aqui, ó. Tiro um pouquinho a forma orgânica. Vê que com a ferramenta de dedo você também pode buscar alguma coisa que você queira na lâmina, tá? Pronto, esse vinco que eu queria, como se fosse um golpe de outra espada, né, que marcou a lâmina. Sempre trabalhando com volume de sombra e luz, você consegue um volume. Deixa eu mudar o stroke dele. Deixa eu ver. Quero fazer aqui um volume de sombreamento para poder buscar um pouquinho mais de volume aqui nessa ponta aqui, para deixar irregular. Um risco. Basta ir usando a criatividade e vendo. Geralmente seria legal desenhar um pouquinho antes ou buscar uma referência. Você pode usar uma referência de algum modelo já texturizado para você ir criando sua textura. Também fica legal. Então
eu estou usando aqui uma referência para poder fazer essa textura. Mas aí você vai criando, vai vendo a diferença que você quer fazer. Agora nós vamos fazer alguns vincos também, um corte também na beira da lâmina. Para isso eu vou deixar o radius do pincel bem baixo, com um tom de cinza um pouquinho mais acentuado. E com o branco, para poder dar o volume, só que com o radius um pouquinho menor. Gosto de usar bastante o dedo assim para deixar bem irregular. Acho que fica legal. Dessa forma a gente vai buscando formas orgânicas, né? Não fica tão certinho. E fica mais natural. Aí, deu para fazer a marcação, como se fosse um corte ali na lâmina. A mesma coisa eu quero fazer em outros pontos. Basicamente o mesmo processo. Um pouquinho maior, né? O mesmo corte que eu fiz em cima ali, um pouquinho embaixo, depois aqui no meio também, vou puxar um. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas tem que ter um projeto que precisa ser feito com paciência para ter um resultado legal. Aqui eu quero o branco, né, para poder dar a sensação de volume. O objeto fica bastante irregular. Aumento o radius do pincel que eu uso como dedinho. Não ficou muito bom, basta usar o Z, Ctrl Z. Aí você consegue acertar. Você viu que com a troca de pincéis você consegue um bom resultado, né? Na textura. É simples, mas fica bacana. Eu mudei aqui para Material Base Color para você poder visualizar aqui. Eu vou salvar a textura, Image, Save As. Vou escolher a pasta e vou dar um nome. Deixa eu escolher uma pasta aqui. Vou dar um nome para essa textura, para depois eu poder carregar essa textura e não perder o trabalho que eu estou fazendo. Save. Pronto, agora está salvo e vou salvando durante, fazendo algumas alterações que eu julgar necessário salvar, eu já vou salvando para não perder o trabalho. Os mesmos cortes que eu estou fazendo na frente, na lateral da lâmina, eu continuo fazendo, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Basta trabalhando com o tom de cinza escuro e o tom de branco para que fique diferente.
sempre no Vzinho ali, né? E utilizando o dedo eu consigo deixar bem mais natural. Que não requer muita habilidade, é uma coisa um pouco mais simples, né? Dá para fazer tranquilo. Quero ver se na próxima sessão a gente faz o modelo e textura de um machadinho. Passar para dots aqui o stroke do pincel.